1 Coríntios capítulo 1, versículos 27 a 29, diz assim, vamos lá. Pronto, posso ler? Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, meu Deus, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e aquelas que nada são, para reduzir a nada aquelas que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E ainda, Hebreus capítulo 11, versículos 6 e seguintes, 6 a 16, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Diz: quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, e por meio da fé ele condenou o mundo da época, os habitantes da época, e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Meu Deus. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque, sua descendência, e Jacó, seu neto, co-herdeiros da mesma promessa. Pois Abraão esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que tinha feito a promessa. E quando o anjo vai lá avisar a Abraão que no ano seguinte ela teria um filho, ela com 89, diz a Bíblia que ela riu, escondida na tenda, e o anjo, ela não estava vendo o anjo, e o anjo não estava vendo ela, mas ela ouvindo a conversa do anjo com Abraão, e ela riu, dizendo assim: como uma mulher de 90 anos e meu marido com 100 vai poder ter filho? Terei ainda prazer? Será que esse sonho adormecido, esse negócio que eu já deixei de lado? E o anjo diz: por que Sara riu? Aí ela põe a carinha: eu não ri. Você riu sim, mas vai acontecer. E no ano, também ela tinha todo motivo do mundo para rir, não tinha? Tinha ou não tinha? Ela recebeu o poder para gerar um filho porque ela considerou fiel Deus, aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Oh, glória a Deus! Todos eles ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, poderiam voltar para a terra de onde vieram. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, glória a Deus, isto é, a pátria celestial.
Tem alguém esperando a pátria celestial? Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Quando Deus chama Abraão aos 75 e diz: sai da tua terra, da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei, ele deixou tudo, pegou a esposa e um sobrinho e foi. Andou na terra que Deus prometeu, mas disse: não é agora a posse dela. A sua descendência vai para o Egito e vai passar 400 anos lá, e eu vou trazer julgamento àquele povo. Depois eu vou tirar de lá a sua descendência e vou trazê-la para esta terra, e aí se estabelecerão na terra. Abraão acreditou, porque ele cria na fidelidade de Deus, e ele andou em fé, de fé em fé andou. Também assim Isaque, seu filho, creu da mesma forma, peregrinou na terra. E depois Jacó, e de Jacó vem os 12 patriarcas, e depois desce Jacó com 70 pessoas ao Egito, e lá eles ficam por 400 anos, até chegar o tempo de Deus trazer juízo àquele povo e tirar seu povo com mão forte. Aí você pergunta: mas para que Deus fez isso? Sabe para quê? Porque Deus queria que eles tivessem uma história para contar. Deus queria que fosse registrado os atos da sua fidelidade na história, para edificar aquele povo e edificar as nações futuras, as gerações futuras. Louvado seja Deus, porque diz a Bíblia que em Abraão ele é chamado de pai de todas as nações da terra. Louvado seja Deus. Então, uma primeira lição para nós: as lutas que você passa, os problemas que você enfrenta, são oportunidade de Deus escrever uma história de redenção através da sua história, da sua vida, e você ter uma história para contar. Não interessa o que o diabo falou a seu respeito, não interessa o que as pessoas falam a seu respeito, não interessa o que os seus pais falaram ou falam a seu respeito, não interessa a sua herança, a sua genética, não interessa a sua herança espiritual, emocional, física, financeira, não interessa. O interessante é o que Deus vai fazer a partir da sua vida hoje, das suas dores hoje, dos seus problemas hoje, das circunstâncias hoje. E Ele vai fazer uma história e você vai dar testemunho. Eu passei por isso, era assim, assado, luta tal, problema tal, rejeição tal, enfermidade tal, problema assim, assim. Alguns nessa história vacilaram, o casamento acabou, aí reconstruiu outra vida e tal. Uma história para você contar da fidelidade de Deus na sua vida, do poder de Deus, da graça de Deus, do Deus da misericórdia se revelando a você, e através de você, levando você a conquistar outras vidas, abençoar outras vidas que passam ou passarem por problemas semelhantes. Diga: Deus é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus das oportunidades, Deus é o Deus das histórias mais loucas, Deus é o Deus dos improváveis, dos impossíveis. Deus pode fazer. Tem uma galerinha aí, uma galerinha de adolescentes que estão num propósito de ler a Bíblia em 6 meses, é isso? 6 meses. Então é bonito ver, eles estão lendo e tal, e aquela doideira, lendo a palavra, e aí assusta com a história de um, com a história de outro, com o fracasso de um, com o vacilo de um, com o vacilo de outro. E lá em casa eu tenho uma que fala: e esse aí vacilou, Abraão vacilou, fulano de tal vacilou, não sei quem vacilou. Aí eu disse assim: pois é, graças a Deus que eles vacilaram. Isso diz que eles são imperfeitos como nós somos imperfeitos. Erraram tanto. Aquele que foi chamado e é chamado por Deus de pai da fé, Abraão, esse cabra
não começou como um gigante espiritual, amém? Não começou como esse homem poderoso. Começou com medo, a mulher bonita, ele com medo deles matarem ele para ficar com a mulher, mentiu. A Sara foi levada lá para o harém de Faraó. Ele deu vários vacilos. Sara desesperou porque os anos iam passando, ela não engravidava. E como é que ela ia ser a mãe da nação se ela não engravidava? Uma mulher que com 65 anos recebeu a promessa. Ela era 10 anos mais nova que Abraão. E os anos vão passando, por fim ela dá um jeitinho, como eu e você, tantas vezes a gente dá um jeitinho, tentando ajudar Deus a cumprir as suas promessas. E ela vira para ele e diz assim: dorme com a minha empregada aqui, porque aí eu vou ter filho através dela. Então ela deu esse vacilo. Mas chegou o momento do cumprimento da promessa. A fé deles foi sendo aperfeiçoada, até chegar o tempo de cumprir a promessa, o filho nascer. Que doideira. Criar com todo o amor do mundo, até o dia que Sara surtou e falou para Abraão: o meu filho não vai ser criado junto com o filho da escrava, põe para correr a escrava e o menino. Porque diz que o menino mais velho estava zoando com Isaac, porque Sara endoidou e pôs tudo para correr. E Abraão: poxa, meu filho, como é que eu faço? Deus virou para ele e falou assim: pode atender sua mulher, porque o teu filho Isaac, o filho da promessa, não vai ser criado junto com o outro. Põe ele para outro canto, porque a promessa vai se cumprir em Isaac. Você já viu que às vezes a gente dá os vacilos, mas o propósito de Deus, quando nós nos colocamos na presença dele, nossa vida entra no alinhamento do propósito de Deus, e as coisas vão acontecer. Dê glória a Deus. Claro que a nossa boca grande impede, atrasa, nossa murmuração, nossa chiadeira, nossa carnalidade, atrasa. E tem gente que até aborta, porque o povo que saiu do Egito abortou a promessa de entrar na terra, porque eram tão rebeldes. Tudo que era feito eles malhavam, zoavam com tudo, murmuravam de tudo, que Deus teve que vomitá-los. Deus os matou. E aí, que coisa poderosa aconteceu na vida de Abraão para ele se tornar o pai da fé? É que depois que esse filho já está mocinho, que era a coisa mais gloriosa. Você já viu o velho quando tem menino novo, como é que fica? Hein? É dengo ou não é dengo? Hein? É um negócio do outro mundo. É uma paparicação. E assim estava Abraão com o menino, e Deus vira para ele e fala assim: eu quero que você pegue seu filho, leva lá naquele monte Moriá, levanta um holocausto, põe ele lá em cima, mata ele, toca fogo e me oferece como culto. Abraão simplesmente levantou de madrugada, não falou nada para Sara, porque a confusão estava feita. Sara, mulher brava, não falou nada, pegou os servos e partiu. Estrada fora, caminhando, ele e o filho lado a lado. O menino já é um rapazinho de uns 12, 13 anos. Aí depois chega um certo ponto onde já dava para ver o monte. Abraão deixa os servos ali e disse assim: eu e o rapaz iremos lá em cima adorar, e depois que nós adorarmos, nós voltaremos. Ele falou tudo no plural, ele não disse nós vamos adorar e depois eu vou voltar. Não, ele disse nós vamos voltar. Ele sabia que Deus não vacila. Ele sabia que Deus é fiel, que Deus tem seus caminhos, que Deus é plenamente confiável. Abraão tinha andado tanto tempo com Deus que ele tinha segurança de que aquilo que Deus falou ele cumpre, que Deus faria alguma coisa, que ainda que Deus o permitisse matar o menino, ele tinha certeza que Deus iria levantar o menino e que ele ia trazer o menino de volta.
Quem anda com Deus, descansa em Deus, confia em Deus, acredita em Deus e anda em paz, na certeza de que o melhor virá da parte de Deus. Continuaram caminhando, o menino ajudando a levar a lenha, e o menino vira para o pai: pai, aqui está a lenha, parente de baiana, aqui está o facão, está o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Glorifica Jesus. Deus vai prover. Essa é a certeza de Abraão. Abraão sabia que não estava lidando com um caprichoso, com um Deus caprichoso. Ele não estava lidando com um homem que mente, que faz promessa e não cumpre. Ele estava lidando com aquele que é Senhor de todas as coisas e que ele o conhecia de perto. Você sabe que num casamento bem estruturado, um casamento de muitos anos, você sabe o que o outro pensa, sabe ou não sabe? Você sabe como age, você confia, porque tem intimidade. Como dizia meu pai, comeu um saco de sal junto. Aliás, comeu milhares de sacos de sal. Conhece. E era assim a relação de Abraão com Deus. Ele sabia que podia confiar em Deus. Quando chega, imagina que o altar, o menino ajuda o pai a formar o altar, está com a pulga atrás da orelha, não está entendendo o que está acontecendo, mas é obediente. Mas ele confia no pai. Filhos, confiem nos pais. Confie. Os pais querem o melhor para os seus filhos. Entenda isso. Eles veem o que você não vê. Eles já andaram milhas e milhas e milhas que você não andou. Só que o negócio vai apertando, porque depois que está pronto o altar, Abraão pega o menino, sem falar nada, né? Porque também não tem o que falar. Não entendo, não compreendo, mas eu me submeto, eu faço. Pega o menino e coloca o menino. Se fosse hoje, hein? O menino ficava? Ficava? Comia o pai na pedra. Desmontava o altar dando pedrada no pai. Punha o pai no altar. Mas eu quero profetizar que nós teremos uma geração de filhos obedientes. Pai, mãe, recebe aí. Você que sabe as lutas que você passa com os seus. Uma geração de filhos que honram aos seus pais. Uma geração de filhos que andam com seus pais, que amam os pais, que honram aos pais. Mas eu declaro que nós seremos uma geração de pais curados, transformados, libertos, abençoadores, em que não irritam, mas abençoam, em que dão bons exemplos. Se não é assim, vai ser transformado e vai ser liberto em nome de Jesus. O menino não entende nada. E nem o pai entende. E o pai pega o facão, que o texto bíblico chama de cutelo. O mineiro ia falar uma foice, mas nós aqui é facão. Pega o facão e quando vai cortar a cabeça do menino, ele ouve a voz de Deus dizendo: pare, não faça tal coisa. E ele diz:
Agora eu sei, em outras palavras ele diz: você me ama mais do que qualquer outra coisa, inclusive eu sou o seu maior amor. Você me ama mais do que o menino que você tanto ama. E aí ele diz, olha para trás, ele olha e vê um cordeiro preso pelos chifres, um cabrito preso pelos chifres, num espinho. Aí ele foi lá, pega o cabrito, carneiro, e traz e coloca sobre o altar, e ele oferece a Deus. Que experiência! Aquele que vacilou tanto e que mentiu, que foi ter o filho com a outra, porque a mulher também vacilou, não teve mais fé. Quantas vezes a gente fez isso ou faz isso na nossa história? Quantos vacilos? Mas Deus quer que os vacilos da nossa vida sirvam apenas como ilustração, para contar para os outros e dizer: eu passei, eu fiz, mas Deus me perdoou, Deus me resgatou, Deus me levantou, Deus me abençoou, Deus mudou minha história, e Deus pode mudar a sua história. Deus é o Deus da recuperação. Eu era um improvável, eu era alguém sem chance na vida, mas Deus me levantou. Você vai dar esse testemunho. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus não veio para os sãos, veio para os doentes, para a gente que precisa mesmo, para as coisas loucas do mundo mesmo. Agora veja que nível de fé e que discipulado autêntico Abraão está fazendo. O filho sai dali com uma experiência muito poderosa com Deus. Vale a pena acreditar em Deus, vale a pena esperar em Deus. Qual é o maior amor da sua vida? Abraão provou que não era o filho, até então era, mas na hora do vamos ver, ele provou que Deus era o seu maior amor. Agora preste atenção. Abraão recebe de Deus a promessa de que a terra seria deles, mas ele morreu sem a posse da terra. Isaac, seu filho, pela mesma forma. Jacó, seu filho, pela mesma forma. Depois tiveram que largar tudo e ir para o Egito, e lá ficaram mais de 400 anos, e foram todos morrendo lá. Mas ele tinha certeza de que Deus daria a terra às suas gerações, às próximas gerações. Tanto é que José, antes de morrer, deu direção. Lembra de José do Egito? E ele diz: vai chegar o tempo em que Deus vai tirar nosso povo daqui e vai levar para a terra da promessa. Mas eu não quero que os meus ossos fiquem aqui. Quando vocês saírem, peguem os meus ossos e levem os meus ossos para a terra da promessa, porque lá é o meu lugar. Meu Deus! E Deus então dá a esses que não puderam ficar na terra física, a descendência ficou. Deus dá a eles a pátria celestial, que é o nosso destino final. Glória a Deus, glória a Deus.